que é energia? Parece uma pergunta simples, certo? Todo mundo aprende sobre energia na escola. Energia cinética, energia potencial, energia química e energia nuclear. Você sabe as fórmulas, meio mv ao quadrado, mgh, é igual a mc ao quadrado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você realmente sabe o que energia é? Não as fórmulas, não os nomes. Mas o que energia realmente é fundamentalmente? Se você não consegue responder, não se preocupe. Ninguém consegue. Nem eu. E vou te mostrar por quê. Nas minhas palestras em Caltech em 1961, eu comecei o capítulo sobre conservação de energia com uma declaração dramática. Existe um fato, ou se você preferir, uma lei, governando todos os fenômenos naturais conhecidos até hoje. Não existe nenhuma exceção conhecida a essa lei. Ela é exata até onde sabemos. A lei é chamada de conservação de energia. Ela diz que existe uma certa quantidade, que a gente chama de energia, que não muda nas múltiplas mudanças que a natureza sofre. Mas aqui está o truque. Isso é uma ideia extremamente abstrata, porque é um princípio matemático. Diz que existe uma quantidade numérica que não muda quando algo acontece. Não é uma descrição de um mecanismo, ou de qualquer coisa concreta. É apenas um fato estranho. A gente pode calcular um número, e quando terminamos de observar a natureza fazer suas mágicas e calculamos o número de novo, ele é o mesmo. Pensa assim, é como se a gente estivesse contando algo, mas a gente não sabe exatamente o que está contando. É como contar os pontos num jogo de xadrez, onde você nunca vê o tabuleiro, apenas recebe números de diferentes regras, e esses números sempre somam a mesma coisa. Deixa eu te contar minha analogia favorita para explicar isso, que eu usei naquela palestra. Imagine uma criança, vamos chamá-la de Denis, que tem 28 blocos absolutamente indestrutíveis, todos exatamente iguais. A mãe de Denis descobre uma lei. Não importa o que Denis faça com os blocos durante o dia, no final do dia sempre tem 28 blocos. Um dia ela conta e só encontra 27 blocos. Ela procura e acha um embaixo do tapete. No dia seguinte, ela só conta 26 blocos. Ela procura por todo lugar, não acha. Mas ela nota que a janela está aberta e vê uma caixa do lado de fora. A caixa está fechada, mas ela sabe o peso de um bloco, então ela pesa a caixa. Divide pelo peso de um bloco e sim, 2 blocos devem estar lá dentro. Outro dia, ela só conta 25 blocos, mas nota que o nível de água na banheira subiu. Ela sabe que cada bloco eleva o nível por 1 centímetro. O nível subiu 3 centímetros. 3 blocos na água. Sempre 28 blocos no total. Agora aqui está o ponto crucial que eu sempre enfatizo. Qual é a analogia disso com conservação de energia? O aspecto mais notável que tem que ser abstraído dessa imagem é que não existem blocos. Tira os blocos da história e você está calculando coisas mais ou menos abstratas. Peso dividido por uma constante. Mudança no nível de água vezes uma constante. Números. É exatamente assim com energia. A gente não sabe o que energia é. Não existem pequenos pedaços de uma quantidade definida que compõem energia. Em vez disso, existem fórmulas para calcular uma quantidade numérica, e essa quantidade sempre permanece a mesma. A energia total não muda, mas a energia em si, não sabemos o que é fundamentalmente. Agora deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Energia tem muitas formas diferentes, e tem uma fórmula para cada uma. Energia gravitacional, energia cinética, energia térmica, energia elástica, energia elétrica, energia química, energia radiante, energia nuclear, energia de massa. Se a gente somar todas essas contribuições, o total não muda, exceto por energia entrando ou saindo do sistema. Vou te dar um exemplo concreto. Você tem uma bola no alto de uma colina. Ela tem energia potencial gravitacional, mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Você solta a bola. Ela começa a rolar colina abaixo. A energia potencial diminui, mas a energia cinética aumenta, meio mv ao quadrado. A qualquer momento durante a descida, a soma das duas é constante. Energia potencial mais energia cinética sempre dá o mesmo número. Mas por que mgh? De onde vem essa fórmula? Nas minhas palestras, eu derivei essa fórmula usando apenas argumentos de conservação de energia e máquinas levantadoras de peso. É um exemplo bonito de como você pode extrair muito sobre a natureza de alguns fatos e raciocínio cuidadoso. Considere máquinas levantadoras de peso. Máquinas que levantam um peso baixando outro. Vamos fazer uma hipótese. Não existe movimento perpétuo com essas máquinas. Você não pode levantar um peso depois de ter levantado e baixado pesos e restaurado a máquina à sua condição original sem receber energia de uma fonte externa. Agora,
Considere uma máquina reversível. Se ela pode levantar 3 unidades de peso em uma unidade de distância, enquanto baixa uma unidade de peso em 3 unidades de distância, então quando você reverte o processo, ela deve ser capaz de levantar uma unidade em 3 unidades enquanto baixa 3 unidades em uma unidade. A conservação de energia força essas relações. E aqui está onde fica profundo. Quando você trabalha todas as consequências dessas suposições simples, você obtém que a energia para levantar um peso é proporcional ao peso vezes a altura. Você deriva mgh apenas de argumentos sobre conservação de energia e reversibilidade. Não precisa de nenhuma outra física. É lindo. Mas deixa eu te contar sobre o aspecto mais estranho de energia. Em física hoje, não existe conhecimento do que energia é. Não existem pequenos pedaços que você pode apontar e dizer, isso é energia. Em vez disso, existem fórmulas para calcular uma quantidade numérica, e essa quantidade sempre fica a mesma. Isso é fundamentalmente diferente de outras coisas na física. Você pode apontar para um elétron. Você pode dizer, ali está uma partícula. Mas energia? Energia não é uma coisa, é uma propriedade. É um número que a gente calcula. E o fato profundo e misterioso é que esse número é conservado. Einstein adicionou outra forma de energia que ninguém conhecia antes: energia de massa, e igual a mc ao quadrado. Massa é energia. Quando você aquece uma chaleira, você não está apenas adicionando energia térmica, você está aumentando a massa da chaleira. A mudança é minúscula, impossível de medir com balanças comuns, mas está lá. E quando núcleos atômicos se fundem ou se fissionam, a diferença de massa entre reagentes e produtos aparece como energia cinética das partículas produzidas. A energia total, incluindo energia de massa, é conservada. Esse é o princípio por trás de bombas atômicas e usinas nucleares. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Energia disponível não é o mesmo que energia conservada. Embora energia seja conservada, energia utilizável é diferente por causa de entropia e das leis da termodinâmica. Quando você queima gasolina num motor, a energia química se transforma em energia térmica e energia cinética. A energia total é conservada, mas a energia térmica que sai pelo escapamento não está mais disponível para fazer trabalho útil. Foi degradada. A segunda lei da termodinâmica diz que em qualquer processo real, alguma energia sempre se torna indisponível. Entropia aumenta. Energia se espalha, se dissipa, se degrada. Então, embora a quantidade total de energia seja conservada, a qualidade da energia diminui. Esse é um aspecto crucial que é frequentemente negligenciado quando a gente fala sobre conservação de energia. Agora, deixa eu te falar sobre energia em campos. Nas minhas palestras mais avançadas, eu mostrei que campos eletromagnéticos carregam energia. Quando a luz do Sol chega na Terra, ela está trazendo energia através do espaço vazio. A energia está nos campos elétricos e magnéticos oscilantes. A gente pode calcular quanta energia existe num campo eletromagnético usando fórmulas específicas envolvendo I ao quadrado e B ao quadrado. E mais fascinante ainda, campos eletromagnéticos também carregam momento. Quando luz bate numa superfície, ela exerce pressão. Pressão de radiação. É minúscula, mas é real. E vem do fato de que energia e momento estão conectados na relatividade. Eles formam um quadrivetor no espaço-tempo. De fato, na relatividade, energia e momento são apenas aspectos diferentes da mesma coisa. O que é pura energia num referencial pode ter componentes de momento em outro referencial. E a massa de repouso de uma partícula é o comprimento invariante do quadrivetor energia-momento. Todo mundo concorda sobre a massa de repouso, não importa como estão se movendo. Então aqui está uma visão unificada. Energia não é apenas uma quantidade que se conserva, é parte de uma estrutura quadridimensional no espaço-tempo que inclui momento e massa. E essa estrutura obedece leis de transformação específicas quando você muda de referencial. É muito mais profundo e mais rico do que a simples ideia de energia é conservada. Mas voltando à pergunta original, o que é energia? Depois de todas essas palestras, depois de todas essas fórmulas, a resposta honesta é: a gente não sabe. A gente sabe como medir energia. A gente sabe como calcular energia. A gente sabe que energia é conservada. Mas o que energia fundamentalmente é? Essa questão permanece sem resposta. E sabe de uma coisa, eu acho isso maravilhoso. É um lembrete de que mesmo nos nossos conceitos mais básicos e mais usados na física, ainda existem mistérios profundos, né? E a gente não tem todas as respostas. A gente tem ferramentas poderosas, equações que funcionam, princípios que foram testados inúmeras vezes, mas a natureza profunda de coisas como energia ainda nos escapa.
Então, da próxima vez que seu professor te falar sobre energia, lembra, ele está te dando fórmulas para calcular um número, e esse número é conservado, o que é um fato profundo e útil. Mas se alguém te perguntar o que é energia realmente, a resposta honesta é: ninguém sabe. E eu acho que isso é mais honesto e mais interessante do que fingir que a gente entende tudo. Qual dessas ideias mais te surpreendeu? Foi descobrir que ninguém realmente sabe o que energia é, que é apenas um número abstrato que a gente calcula, que energia e momento são conectados numa estrutura quadridimensional, ou que energia disponível é diferente de energia conservada por causa da entropia? Comenta aí o que mais mexeu com sua cabeça. E se você ainda acha que energia é alguma coisa substancial que você pode apontar, pensa de novo. É muito mais sutil e muito mais misterioso do que isso.